Boa noite, irmãos. Nós estamos começando a nossa reunião de oração. Hoje é quinta-feira, dia 28 de maio. E nós vamos ter agora um tempo de meditação da Palavra de Deus. Nós estamos considerando o mais belo sermão do Senhor Jesus Cristo, que é o Sermão do Monte. E começamos com as bem-aventuranças. Vamos orar antes? Senhor, obrigado, ó Pai, por mais um dia, por o Senhor nos proporcionar a condição de nos reunirmos em Teu nome. Separados em corpos, mas unidos em espírito. Que o Senhor fale aos nossos corações agora, nesta noite. E pedimos, ó Pai, que possamos experimentar dias melhores. Em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 5, versículo 6, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Nesse versículo nós encontramos aqui uma das mais extraordinárias declarações do verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. E tudo quanto ele pode oferecer ao crente é uma declaração que todo crente deveria desejar, porque todos nós anelamos ver a verdadeira justiça sendo aplicada nesse mundo. Todos nós crentes anelamos ver a verdadeira justiça sendo estabelecida. Essa bem-aventurança, ela é uma das mais fundamentais doutrinas do Evangelho, porque a nossa salvação é propiciada inteiramente pela graça divina por meio de Jesus Cristo. E para entendermos melhor essa bem-aventurança, nós vamos dividi-la, o versículo, em duas partes. Primeiro, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, e a segunda parte, que é a promessa, porque serão fartos. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça são para aqueles que gozam da verdadeira felicidade. Feliz é o homem que tem fome e sede de justiça. O verdadeiro crente, ele tem essa felicidade, ele consegue desfrutar dessa felicidade. Diferente do mundo que corre atrás de uma felicidade passageira, o mundo corre atrás de felicidade, todos querem ser felizes. Por esse motivo, cada ação, cada ambição, cada esforço humano é motivado em direção dessa felicidade. E apesar do mundo correr desenfreadamente por felicidade, a grande tragédia é que ele jamais alcançará a felicidade. Porque a condição humana não proporciona e nem propicia tal felicidade. Por quê? Porque o pecado impede o homem alcançar essa felicidade. A justiça jamais proporcionará felicidade absoluta, porque a justiça, ela está contaminada pelo pecado. Somente quando experimentamos da verdadeira justiça é que então seremos verdadeiramente felizes. Satisfazer-se na justiça humana, ela não preenche o vazio do coração do homem, porque a justiça do homem ela está estabelecida, a justiça do homem está fixada em preceitos humanos e não de Deus. Essa justiça não está naquilo que tanto se fala nos nossos dias. Ou seja, o homem busca uma justiça que é uma espécie de retidão ou moralidade entre pessoas, mas a justiça que o crente busca, ela não consiste em satisfazer convenções humanas, mas ela vai além disso. O crente descansa não em acordos estabelecidos entre nações, mas naquilo que Cristo estabeleceu na cruz do Calvário. O Evangelho de Jesus Cristo, ele vai além do céu. Nós olhamos além das nuvens. Nós olhamos para aquilo que está na eternidade. E todo tipo de acordo, paz e contratos que o homem busca estabelecer aqui na terra são parâmetros frágeis de justiça. Porque o homem em si mesmo é frágil, porque ele está fragilizado pelo pecado. A justiça de que estamos falando aqui, ela não aponta meramente para respeitabilidade geral ou pela moralidade geral. Ter fome e sede de justiça
é desejar ser livre do pecado. Porque o pecado nos separa de Deus. Todos os problemas que o mundo enfrenta está no fato de que o homem está separado de Deus. E por causa do pecado, o homem não tem mais comunhão com Deus. E essa razão de o homem estar separado de Deus o faz com que a sua justiça seja uma justiça frágil. A pessoa que tem fome e sede de justiça, ela vê que o pecado e a rebelião o separam da face de Deus. E então ele anseia pela comunhão com Deus. Aquele relacionamento de se alegrar com a presença de Deus, sabendo que ele jamais poderá restaurar esse relacionamento pela sua própria justiça. Então, ele passa a ter fome e sede da justiça de Deus. A justiça de Deus que traz libertação do poder do pecado. Somente Deus pode proporcionar tal libertação. Somente Deus pode nos oferecer essa libertação. O homem que tem fome e sede de justiça é aquele que deseja ver-se redimido de todo desejo de pecar. Não apenas pecados exteriores, mas pecados íntimos. Desejos íntimos. Em outras palavras, a pessoa deseja a libertação de tudo aquilo que corrompe sua alma. Porque o pecado é a essência do nosso ser, de nossa natureza. E nós, como crentes, desejamos ser libertos de todas essas coisas. Por isso queremos a justiça de Deus. Ter fome e sede de justiça é desejar ser livre do próprio eu. Em todas as horrendas manifestações que o homem pode revelar. É o desejo de ser livre do egoísmo, do orgulho, de tudo aquilo que tende a elevar o homem a uma posição das demais pessoas. Aquele desejo de estar acima dos outros, aquele desejo de proteger e gloriar-se a si mesmo. Então, o homem que tem fome e sede de justiça é o homem que anela livrar-se dessas coisas. Ele quer ser emancipado do auto-interesse em todas as suas formas. Aquele que tem fome e sede de justiça, ele deseja ser exemplo, porque ele tem um exemplo que é maior que o Senhor Jesus Cristo. Ele deseja, no seu viver diário, revelar o fruto do Espírito Santo em cada uma de suas ações. Ele tem fome e sede de justiça, e como diz Paulo ali em Romanos capítulo 6, versículo 4, nós somos agora um novo homem, então nós não nos comportamos como o antigo homem. Romanos 6, versículo 4, que diz: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, ter fome e sede de justiça é desejar ser como o homem descrito aqui de Romanos 6,4. Um novo homem, uma nova criatura. Esse é o desejo supremo de todo crente, conhecer a Deus e desfrutar da sua presença. Andar com Ele em plena luz. Conforme João, o apóstolo, fala ali em 1 João, capítulo 1. Vamos ler 1 João, capítulo 1, versículos 3 a 7. João, capítulo 1, versículo 3. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, é andar na luz, porque em Cristo Jesus não há
treva alguma. E a justiça do homem é nebulosa. A de Deus é limpa, é clara. A pessoa que tem fome e sede de justiça é aquela que anela essa comunhão acima de qualquer outra coisa. É o desejo de assemelhar-se ao próprio Senhor Jesus Cristo. Como é que nós podemos nos assemelhar à pessoa de Cristo? Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós temos retrato falado do nosso Salvador. Nós lemos da sua bondade, da sua gentileza, da sua compaixão, da sua obediência. Nós lemos dessa obediência incondicional à vontade de fazer a vontade de Deus. Esse é o retrato de Cristo. E tanto eu como você, que já nascemos de novo e fomos moldados à imagem e semelhança daquele que nos amou e morreu por nós na cruz do Calvário, nós vamos desejar ser parecido com Ele. Esse é o desejo supremo, ser semelhante à pessoa de Cristo. É evidente que isso não pode acontecer pelos próprios esforços, por esforço pessoal. Porque, como vimos na primeira bem-aventurança, nós somos exortados a sermos humildes de espírito, vendo toda a nossa incapacidade. E os humildes de espírito, os humildes de espíritos sabem que não podem em si próprios chegar até Deus. Então, o humilde de espírito, ele vê a sua inabilidade de se aproximar de Deus. Então, significa da necessidade que temos da nossa dependência em Jesus Cristo. Como Oséias capítulo 6, versículo 3, primeira parte do versículo fala: então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O que tem fome e sede de justiça desejará conhecer a Deus mais e mais. Ele não se satisfaz com aquilo que é superficial. Ele quer conhecer mais profundamente o seu Salvador. Ele vai desejar alcançá-lo e ele vai usar todos os meios possíveis que Deus nos deixou para esse conhecimento. O que tem fome e sede de justiça desejará conhecer a Deus mais do que qualquer outra coisa. Ele não vai se satisfazer com um gole de água. Assim como nós não matamos a sede bebendo uma colher de água e sim uma garrafa d'água, não seremos fartos com um conhecimento superficial de Deus. Então, nosso desejo ardente é conhecer a Deus. É como aquele marinheiro que estava na beira do mar, as ondas batendo na sua perna, e um jovem do interior chega correndo, entra na água, põe um pouco de água na boca e diz: agora eu conheço o mar, a água é salgada. E o marinheiro então olha para ele, aquele velho marinheiro olha para ele e fala: eu conheço o mar. Há uma grande diferença naqueles que dizem conhecer a Deus superficialmente e daqueles que procuram profundamente conhecer a Deus mais e mais. Um desejo ardente da companhia de Deus em toda a sua vida. Não apenas quando vai aos cultos, aos domingos, mas sempre, todos os dias, quando vai para o trabalho, para o lazer. Como o salmista fala no Salmo 42, versículo 1 e 2, assim como a corça anseia pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? É um desejo diário de satisfazer-se no conhecimento de Deus. O desejo mais forte daquele que ama é estar na companhia do ser amado. E se houver, por algum momento, uma separação entre os dois, aquele que ama não terá descanso enquanto não encontrar o seu ser amado, não se reaproximar dele. Agora a segunda parte. Bem-aventurado que tem fome e sede de justiça, porque serão fartos. Essa promessa que é dada aqui, a promessa feita aos que têm fome e sede de justiça serão fartos, eles receberão aquilo que tanto desejam. E como é que isso acontece? Quando seremos fartos? Quando desejarmos a justiça. Nós somos justificados em Deus e agora temos livre acesso à pessoa do Senhor Jesus Cristo.
Foi removida a barreira do pecado. Não há mais separação, não há mais culpa que nos impeça de nos aproximar de Deus. E se você realmente confia em Jesus Cristo como seu Senhor, se você crê que Ele morreu naquela cruz por você, então você já foi perdoado e agora você pode desejar agradá-lo mais e mais. Deus, Ele está olhando para nós, pecadores, perdoados, nós que não estamos mais debaixo e sujeitos à lei, mas sim, agora estamos debaixo da sua graça, nele que nós somos justificados. Então Deus nos leva e nos convida à comunhão diária com Ele. Uma comunhão contínua. E esse desejo contínuo da presença de Deus nos fará farto, satisfeito. Nenhum outro ou coisa alguma poderá substituir Cristo em nosso desejo. Eu já ouvi testemunho de alguns irmãos que disseram que passaram muitos anos procurando preencher o vazio da sua alma e foram em religiões, em seitas, em grupos de filosofia, mas só encontraram um vazio maior. Mas no momento em que encontraram o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, eles foram satisfeitos. Não há mais necessidade de buscar em outro lugar aquilo que só Cristo pode satisfazer. Quem tem fome e sede de justiça e encontra com o Senhor Jesus Cristo, não desejará outra coisa para se fartar. Nele somos completos. Não sairemos em busca de novidades, nem de experiências, pois tudo se completa em Cristo. Ele farta a alma sedenta. O Salmo 107, versículo 9. Salmo 107, versículo 9. Pois dessedentou a alma sequiosa e fartou de bens a alma faminta. É Ele que satisfaz em todos os aspectos o crente. Finalmente, ao mesmo tempo em que a nossa fome e sede de justiça é satisfeita na pessoa de Cristo, quanto mais somos satisfeitos nele, mais teremos fome e sede da justiça de Deus. Essa é a bem-aventurança da vida cristã. Ela é contínua. Chegamos a um estado de satisfação, mas não descansamos nesse ponto, porque sempre vamos desejar mais e mais de Cristo. É o desejo diário da pessoa de Jesus Cristo. É o desejo diário de conhecer a Ele. Certa vez, duas pessoas estavam conversando, conversas de assuntos diversos, e um dos jovens estava conversando ali, ele chegou para o seu amigo e disse assim: por que em cada assunto que nós estamos falando, você introduz a pessoa de Cristo? Por que em tudo você põe Cristo? Foi essa a pergunta do rapaz. Por que em tudo você põe Cristo? E o jovem respondeu: porque Cristo está em tudo. Sejamos sedentos e famintos da justiça de Deus. E cada dia mais possamos ansiar por ela. Porque a promessa daquele que não pode mentir é: nele somos fartos, somos satisfeitos. Somos plenamente satisfeitos. Não há necessidade de buscar em outro lugar. E às vezes eu escuto o crente falar: eu fui em tal lugar para buscar a palavra. Você busca a palavra que satisfaz e que alimenta a sua alma aqui, ó. Palavra de Deus. Na palavra de Deus. É aqui. Se você tem fome e sede de justiça, é aqui que você vai satisfazer a sua fome e sua sede de justiça. Não nas novidades que surgem dia a dia. Que Deus nos abençoe e possamos diariamente nos satisfazer na pessoa de Jesus Cristo. Amém? Muito bem, irmão, nós temos aí então o tempo de agradecimento e também pedidos. Se você não colocou no WhatsApp aí direto do gabinete o seu pedido, nós temos orado por os enfermos com câncer, lembrando da Gláucia, também lembramos da pandemia, do governo brasileiro,
da situação que estamos vivendo, lembramos também daqueles que estão afastados, que têm deixado a comunhão com os irmãos. Vamos lembrar dos adolescentes, dos nossos jovens, que Deus possa abençoá-los. E também lembrar e agradecer pelas bênçãos que Ele tem derramado. Eu, em particular, eu quero agradecer. Terça-feira eu estava viajando de Piracicaba a Sorocaba, mais ou menos 110 por hora, 100 por hora, e o pneu traseiro estourou. Mas graças a Deus, além da pista estar vazia, o carro não derrapou, não virou. Depois eu fui pesquisar e eu vi que algumas pessoas acabam sofrendo um acidente grave com o estouro de um pneu. Ficou só o prejuízo do pneu, mas Deus já tem providenciado a maneira de comprar. E agradeço a Deus pelo livramento. Cada dia Ele nos livra. Às vezes não ficamos sabendo, mas Ele tem nos livrado todos os dias dos perigos. E louvado seja Deus, porque Ele nos guarda. Amém? Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite.